Pontualmente meio-dia, pelo horário de Brasília. Ótima tarde para você ligado na programação da Band News FM, ligado no nosso hashtag MDD. Hoje, 10/10/2019, eu sou a Carla Bigato, sigo com você até as 2 horas da tarde. Felipe Bueno também por aqui. E o Eduardo Oineg acaba de sentar na cadeira. Acabo de sentar na cadeira, no trono. O espaldar alto é a cadeira do Felipe Bueno. Felipe Bueno, você tá com voz? Sim! Quase. Troca um liquidificador usado por um celular novo? Não! Então eu sou o Eduardo Oineg, eu fico aqui até as 2 horas da tarde, comigo no estúdio a dupla completa mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato. E ele, Felipe Bueno, que nos dá um... Salve. Um salve com a voz na potência 85 ou 100? 85, não dá pra dar agudo ainda, né? Não dá pra dar agudo? Aquele agudo Judas Priest, assim. Se fosse aquela nota que o Milton Neves dá pros jogadores... Zero? Não, ele dá assim, 3,72. Aquelas coisas do Milton Neves. Você sabe que ontem o Milton Neves ficou emocionado. Fiquei sabendo. O Milton Neves ficou emocionado ao falar da história de vida dele. Foi uma coisa impressionante. E eu fiquei tocado também. Foi uma conversa, foi a conversa mais maluca que a gente teve. A gente até falou de futebol. Você lembra disso, Carla? Falou com o João. Foi no finalzinho. A gente fez uma aposta no final e o tempo tava correndo e a Carla fazia o tempo. Falei, então vamos lá agora para o placar. CSA e Avaí. Aí ele falou 1-0. A gente não entendia o que ele falava. Ele falou 1-0 para tudo. Mas assim, vocês conseguem eleger de todas essas que nós tivemos a mais maluca? Não dá. Mas tá no top 20. Mas ontem foi. Ontem foi impressionante. Nós tivemos algumas incríveis. Teve uma vez que teve a escalação da seleção brasileira e a gente não falou disso. Ou seja, realmente a coisa tá passando dos limites. Sheila Magalhães precisa botar ordem nesse barraco. Mas tá aqui a Carla Bigato, nossa Carla Bitatcher, que ela até tenta, né, Carla? Milton Neves não dá, né? Não dá. Realmente não tem jeito. Agora vem cá, bom, e também precisamos registrar a presença do nosso ouvinte, da nossa ouvinte queridos, que fazem a Band News FM ser a rádio mais avenida do Brasil. Vem cá, sabe que alguém já definiu que Brasília é um presidente cercado de prédios de todos os lados. O tamanho é o poder de sedução, de condução, de impulsão, ião, que... Nunca inho, né? Sempre ião. Não tem inho, é tudo ão, né? Furacão, confusão, né? Eleição. Sim. Mas é o presidente. Então, o presidencialismo brasileiro, ele tem essa característica. Você tem um cara que fica sentado dentro de um prédio, numa sala, e em volta fizeram uma cidade inteira em torno dele, né? Claro que é um exagero. Você tem o presidente do Supremo Tribunal Federal, você tem o presidente da Câmara, você tem o presidente do Senado. Se o presidente do Supremo falar coisas serão ouvidas. Se o presidente da Câmara sair falando, se o presidente do Senado sair falando, se o atirador-geral da República, que até outro começou a falar, a gente também... Então, alguns personagens são centrais na nossa vida, mas nenhum personagem se equivale, né, tem a força do presidente da República. Não tem como, né? E não é só porque a gente funciona no modelo presidencialista, isso também, mas é uma característica do nosso sistema. O nosso presidente fala sobre tudo, o tempo todo. E não é só apenas este presidente, mas este seguramente é dos que mais falam. Nós já tivemos presidentes que falavam pouco. O Itamar Franco, quando falava, era inesquecível. E quando se movia também, porque ele tinha aquele topete. E aquele topete dele ficava desorganizado. Lembra que os carnavais também ele era inesquecível. Os carnavais, né? Ele era inesquecível. Nossa, e as companhias também. As companhias também inesquecíveis. Ele desnudava na companhia Desnudas, até um episódio de um carnaval, que um fotógrafo fotografando de baixo para cima, quando uma moça resolve só de camiseta levantar os braços e a camiseta foi junto. Esquecida só a lingerie nesse caso. Esqueceu no caso a lingerie, exatamente. E não tava frio, né? Então acho que ela não notou que ela tava... Enfim, isso foi o nosso Itamar Franco. Ele uma vez deu uma entrevista em que ele pediu a volta do Fusca. Pronto. Né? Alguns presidentes falam... O Lula falava muito. A gente tinha alguns presidentes, por exemplo, o Fernando Henrique falava coisas muito profundas. A gente teve outra que falava coisas que às vezes a gente não entendia, né?
e as que a gente entendia não tinham sentido, né? O estoque do vento, né? Mas o presidente Bolsonaro é dos que fala demais. E ele percebeu o seguinte: se eu falar de manhã e eu falar todo dia, eu pauto o dia, eu acabo dando o tom do dia. Então, todo dia de manhã, de alguma maneira, a gente acaba registrando alguma manifestação e o silêncio, porque às vezes ele destoa, porque ele não quis falar. Uma vez ele disse: se vocês não derem uma reportagem falando tal coisa, amanhã não dou entrevista. Ninguém deu. No dia seguinte ele disse: não saio em lugar nenhum, também não dou entrevista. E isso também é noticiado. Mas o fato é que ele fala todo dia e percebeu que isso tem registro. Bom, às vezes ele fala intencionalmente, outras vezes ele fala e não é intencionalmente. Teve um episódio em que numa mesa, ao café da manhã, com jornalistas e tal, o microfone estava ligado, um microfone de pedestal como esse que a gente tem, só que um pouco mais discreto, digamos assim, mas não o suficiente para ele esquecer que estava diante de um microfone, né? É como uma taça de vinho. Você vai esquecer que tem uma taça de vinho? Já aconteceu, provavelmente vocês já derrubaram a taça de vinho. Se for esquecer, esqueça vazia, né? Esqueça vazia, esqueça vazia. Mas o microfone estava lá, ligado com um fio, e ele falou a palavra Paraíba numa posição, numa condição que gerou um ruído. Ele pode até dizer: não é o que eu queria fazer, mas não pode dizer que... não pode esquecer que ele é o presidente da República, tem microfones, tem câmeras, sempre tem alguém filmando, registrando. E nessa semana, um admirador, seja lá quem for, aquele personagem que eu não sei quem é, se apressou a furar o controle. Lá chegou perto dele, botou um celular para fazer uma selfie, um videozinho em que ele falava: eu, presidente Bolsonaro, o Luciano Bivar por Pernambuco e tal. E aí o presidente disparou uma crise dentro do PSL, porque ele criticou o Luciano Bivar, criticou o PSL, falou que o Luciano Bivar estava queimado, que o PSL estava queimado, etc. E virou aquela confusão toda. Bom, quem acompanha a discussão, o mundo partidário, sabe que já havia uma confusão no ar, que havia um problema, uma guerra de poder pelo PSL. A gente fala PSL, fica pensando que é um Escort GL, né? Aquele carro Escort GL. Não, o PSL é um saco de dinheiro. O PSL são 400 milhões quase de reais de fundo partidário. É dinheiro de gente grande. Quem mandar no PSL, assina o cheque. Quem não manda, obedece. Então, mandar no PSL, quem manda no PSL é o Luciano Bivar, é uma coisa importante. Bom, então ele precipitou um debate que é real, é o controle do partido, né? E o controle do partido está na mão do Luciano Bivar, em quem ele deu um raider na orelha. Peu! Né? Foi o que ele fez essa semana. O detalhe importante é: o presidente não tem medo, né, de se aproximar de algumas figuras, mas também não tem muito cuidado para se afastar. Gustavo Bebiano, que foi ministro dele, ele mandou embora, né? E numa briga de WhatsApp, numa discussão de WhatsApp, cujo áudio circulou, a conversa deles dois e tal, né? Alguns generais, o Paulo Marinho, empresário, na casa de quem ele fazia as reuniões e que ajudou a erguer a candidatura dele, também despachou, né? Agora, o Bivar não é uma lista pequena, mas quando ele disparou essa confusão, o mundo PSLiano enlouqueceu. E caramba, qual é o presidente? Porque é importante. PSL com presidente tem um tamanho, um peso. PSL sem presidente tem outro tamanho, outro peso. Aí ele deu uma declaração dizendo que por enquanto fica, que não tem crise, que é briga de marido e mulher, que o problema não é dele, o pessoal quer um partido diferente, etc e tal. Bom, e tudo isso para dizer, para analisar a saída do presidente do PSL, se é que ele vai sair, a gente tem que olhar em duas gavetinhas diferentes. Uma coisa é o que pode acontecer no jogo partidário. No mundo do PSL, na guerrinha das bancadas, tem 53 deputados, teve 13 em algum momento, vai ficar com 30, com 20, vai aumentar, vai diminuir. Enfim, é um papo que interessa para eles muito, porque esse jogo é de dinheiro de verdade. Mas para nós é mais uma curiosidade, porque se o partido vai se beneficiar ou não com a saída do presidente, qual o problema para nós, né? O PSL agora tem 63 deputados. E esses 10 que vieram a mais, eles vieram da onde? Vieram do Partido Republicano Americano? Vieram de onde eles vieram? Do trabalhista inglês?
Vieram de um outro partideco desses aí, qualquer, que a gente não sabe nem o nome, que letra que tem, PDC, PPP, PQP, uma porcaria dessas aí, pegou 10 e jogou pra lá. E se diminuir o PSL? Vão sair uns nominhos que a gente não sabe quem são também, que vão para uns partidecos também, porque é um festival de letra de partideco que não tem importância. Mas é claro, você tem uma eleição agora, em 2020, o presidente quer montar uma estrutura. Se essa estrutura fica escorada no PSL e não serve a ele, pode não ser bom. Então ele precisa dessa força política e tal. Para o presidente, portanto, trocar ou não é uma questão dele, não é um grande desafio. Ele já teve 8 partidos na vida partidária dele. Para quem tem 8, ter o 9 não faz a menor diferença. Agora, a questão que interessa é, para nós, o presidente estar no PSL ou não estar no PSL faz que diferença? Jair Bolsonaro é do PSL. Jair Bolsonaro não é do PSL. Sei. E a tributária? Não. Se for do PSL, aí passa. Então que fique. Então que fique. Quer dizer que o presidente no PSL, aí ele vai conseguir fazer a reforma administrativa. E se ele sair, ele não vai fazer. Então, é uma discussão daquele mundo dos caras de lá. A gente precisa olhar também o mundo dos caras daqui, que é onde está a vida real, que é o emprego que precisa voltar, que é o crescimento econômico. Então, qual é a ligação entre PSL e esse nosso mundo, sabe? Essa que é a discussão. Se ele vai conseguir montar uma estrutura no Congresso Nacional, não será com o PSL ou apenas com o PSL, ou apenas com o novo partido, se é que haverá um novo partido. Ele tem que montar uma aliança com 308 votos. A não ser que o novo partido ou o PSL chegue a 308 votos. Mas não é uma discussão de bivar. Ontem a gente falou, é uma discussão de VAR. VAR, tem que fazer a verificação com o VAR. Contar, vê lá, ver se tem o suficiente para aprovar, porque ele vai precisar cabalar votos, como aconteceu agora há pouco, travou a reforma da Previdência, porque os caras queriam o dinheiro do pré-sal. Eles não querem uma vaguinha no PSL, eles querem a grana do pré-sal. Uma fatia do pré-sal, só isso que eles querem. E eles querem o sal inteiro, né? Então não dá pra gente ficar achando que a discussão é essa coisa... É tudo grana, muito dinheiro, a força do partido, a força do pré-sal, é do que se trata. Agora, todos os presidentes, todos, precisaram construir uma maioria com outros partidos que não os seus. O Collor era de um partido chamado PRN, que ninguém sabe o que é. Para montar a base de sustentação do governo dele, ele precisou do PDS, que precisou do então PDS, precisou do PFL, que virou DEM, do PTB para o PL. E ele precisava incensar e agradar esses caras e dar cargo e falar com essas pessoas, porque só PRN não faz verão, não faz inverno, não faz outono, não faz nada. O Itamar era do MDB, mas ele precisava... MDB. Mas ele precisava do PSDB, do PFL, do PSB, do PTB e até do PDT. Sem o que ele não conseguia aprovar nada. E conseguiu aprovar o Plano Real. Não foi graças ao MDB, o PMDB. O Fernando Henrique era tucano, era PSDB. Mas ele não faria um governo sem o PFL, sem o PMDB, sem o PPB, sem o PTB. Não tem jeito, né? O Temer era PMDB. Como é que ele aprovou reforma trabalhista, mudança no ensino médio, teto de gastos? Com o DEM, com o PTB, com o PP, com o PSDB. Não é diferente com o Bolsonaro. O Bolsonaro aprovou o primeiro turno da reforma da Previdência graças a uma estrutura partidária que ele construiu, ou apesar dele foi construída, não vem muito ao caso agora, mas que precisou do votinho de uma porção de deputados. E ninguém ali está preocupado minimamente se o PSL tem 50 deputados, tem 40 deputados, tem 60 deputados. Isso é irrelevante. O desafio central não mudou. O governo não vai mudar o Brasil, nem vai aprovar suas medidas, nem vai deixar de aprovar, porque o presidente está no PSL. Então, não vamos supervalorizar essa questão. É um ruído, o presidente gosta de ruído, a gente já percebeu que isso é parte do processo de encantamento dele com o poder
e dele encantar as pessoas que estão na volta. Cria um ruído, fica todo mundo tentando arrumar, mas a questão central é outra, vai conseguir aprovar a agenda de mudanças? Sim, espero que sim, torço para que consiga. E para que ele consiga, ele vai precisar, não é de uma sopa de letrinha, uma letrinha, vai ter que ter um balde de letrinha, desses partidos que não querem dizer nada, todos eles que não querem dizer nada, somados junto com os líderes que querem dizer alguma coisa, mas que também representam partidos que não querem dizer nada. Mas para chegar a 308, esse é o número mágico, não é o número 17, que é o número do PSL, que é o número mágico. O número mágico é 308. Fechou 308, bonitão? Pode passar a régua, porque o Brasil muda. Não fechou 308, pode ficar com 17, com 35, com 45, com 40, sei lá qual que é o número do partido novo, que ele vai ficar, se ele vai sair, porque daí o Brasil fica atravancado. Então, 308, presidente, é disso que a gente precisa.